sei aqui quantos de vocês são oriundos do catolicismo, que teve como base o catolicismo quando criança, quando menor. Ninguém? Alguns foram católicos. Ok. Tinha uma música na igreja católica que eu aprendi a cantar quando eu era bem novo. Então isso não faz muito tempo, tá? Não faz muito tempo. Então faz pouco tempo ainda. E eu acho que vocês conhecem esse hino. Ele é bem bonito. E ele tem a ver com o tema que nós vamos trabalhar hoje à noite. O nome desse hino é Oração da Família. Vocês conhecem esse hino? Oração da Família. E procura no YouTube aí alguma coletânea desse hino, só para a gente fazer um ensaio, né? E a gente já começa a mensagem dele hoje com esse hino, tá bem? Oração da Família. Achou? Então pode colocar aí. Vocês conhecem esse hino, conhece? Quem conhece, se é o mesmo, vou cantar bem bonito. Tá bom? Pode colocar aí, ó. É para hoje. Se demorar muito, a gente espera. Não é esse não. Nós já oramos, já cantamos e agora a gente avança para continuar com a palavra do Senhor. Pode colocar aí, por gentileza, o tema de hoje. O tema da palestra de hoje: família em tempos difíceis. O tempo, os dias em que nós vivemos são dias identificados pelas próprias Escrituras como dias maus. A gente não consegue resolver tudo de uma hora para outra quando se trata de problemas. Normalmente a gente precisa de um tempo para amadurecer, para construir em cima de um alicerce daquilo que foi derrubado ou que foi mal usado. Então, esse tema de hoje é um tema então bem baseado na Bíblia também, que fala sobre os desafios atuais, certo? E como a gente pode encontrar soluções dentro da palavra de Deus para aquilo que a gente encontra, né, como problema para os dias atuais que as nossas famílias enfrentam, tá bom? Então, diante desses grandes desafios, nós vamos ler algumas passagens da Bíblia hoje e nós vamos começar com o Salmo 127. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no Salmo 127. O Salmo 127 e o verso 1. 127 e o verso 1. Esse texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar. Se o Senhor não guardar. Nos dias de hoje nós temos lutas que são enfrentadas. Nós vamos trabalhar algumas delas então a partir de agora, começando com a beleza e os desafios de ser
família nos dias atuais. Quais são então esses grandes desafios? Antes, quero perguntar para você: sua família está bem? É bem aceitável por todos nós de que a família é uma das maiores bênçãos concedidas por Deus, criada com um propósito, para um espaço então de segurança, de afeto, de formação e também para missão. Então a família ela tem alguns propósitos claros que ficam ali nas Escrituras Sagradas. Contudo, existem tempestades que são quase que inevitáveis acontecer no seio da família. Existem tempestades que vão chegar e ninguém está imune a elas, tá? Nenhuma. Porque eu estou na igreja, porque eu sou um servo e uma serva de Deus, nós estamos imunes às dificuldades que a família vai enfrentar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu vou namorar com uma menina na igreja, o cara pensa, talvez, a moça, né? Eu vou procurar um rapaz na igreja para que quando a gente casar não tenha problema. Alguém conseguiu essa façanha na vida dos que já são casados? Ninguém? Não deu certo. Não deu certo, né? Não é para desanimar quem é solteiro ainda não, tá? Mas a verdade é que a gente precisa se preparar de maneira muito clara para a vida, né, que nós vamos viver, tá bom? Então, os lares enfrentam problemas como o estresse, crises espirituais. Sim, crises espirituais acontecem nos lares, crises emocionais que afetam até os lares mais bem estruturados. Saber disso é importante, porque agora a gente pode estar bem, mas a gente precisa ter ciência de que em algum momento a gente pode não continuar tão bem assim. A história bíblica, ela mostra altos e baixos na vida dos grandes personagens bíblicos. Altos e baixos. Quem é na Bíblia considerado o homem segundo o coração de Deus? Quem é esse homem? Qual é o nome dele? Davi. E quem é o homem que cometeu o adultério com Batseba? É o mesmo Davi. Tá? Quem é o homem que é considerado como amigo de Deus na Bíblia? Quem foi esse? Abraão. É o mesmo Abraão que aceitou a proposta da esposa e teve então um caso com a própria concubina e gerou um filho autorizado pela esposa, mas ele sabia que não era certo. A gente vê momentos de altos e baixos, mesmo entre o povo de Deus, aqueles que servem a Deus. Quem é o homem considerado mais sábio das Escrituras Sagradas? Salomão. E a gente olha para a história de Salomão, tem um período de desgraça total na vida dele, envolvido pela misericórdia para quem tivesse tempo de se arrepender e ser salvo. Por que eu estou mencionando esses casos? Para a gente ter muita clareza de que em algum momento a gente pode passar também por crises. Quantos daqui já viajaram de avião? Ok. Quando a gente está dentro do avião, para quem ainda não viajou, quando vai acontecer uma turbulência, ou acho que é capitão, né, que fala da aeronave, o comandante, ou uma das aeromoças, ou o aeromoço, ele avisa: olha, nós estamos passando
por um período de turbulência. Por favor, deixem os pintos afibelados, fiquem todos sentados, não pode usar o banheiro até passar pela turbulência. Então todo mundo precisa se preparar para aquele momento, porque vai acontecer a turbulência. Na última viagem que nós fizemos, voltando de Porto Alegre agora para Belém, no período das nossas últimas férias, quando o avião ele entrou no estado do Pará, ele deu uma queda, eu acho que uns 3 segundos. Ele entrou e caiu assim. Era a gente gritando para tudo no telado do avião. Foi só uma quedinha assim, e seguiu. Mas ninguém estava esperando esse acontecimento. Se caso fosse avisado, certamente todo mundo estaria menos nervoso quando acontecesse. A gente passa por um momento de turbulências na nossa vida familiar, na vida espiritual, na vida emocional. A gente precisa ter ciência de que isso pode acontecer e se preparar, talvez, para poder passar por eles de maneira consciente, tá bom? Consciente. Todo casamento passa por crises. Todo passa por crises. Todos vão passar. Só que quando a gente sabe que está passando por crise, a gente sabe como lidar melhor com elas. Porque a gente sabe que é uma crise. A crise dos 2 anos. Tem algum casal aqui que está casado menos de 2 anos? Tem uns menos de 2 anos. Outro menos de 2 anos. Tem a crise de 2 anos. Uma crise que acontece entre 7 e 8 anos. E tem uma crise que acontece quando o homem está na fase ali dos 40 para 45 anos também. Uma crise que acontece na cabeça do homem apenas, né? Só que pode afetar o relacionamento dele. É a crise do garotão, sabe? É a crise do garotão. O cara com 45 anos, ele quer se testar se ele ainda tem aquele mesmo poder de conquista de quando ele tinha seus 20. Então ele começa a ciscar por ali, para ver se alguma coisa dá certo. E lamentavelmente, para muitos dá certo. E a gente vê então esses casais assim de um homem de 40 anos com uma jovenzinha aí de 20, de 25, da idade da filha dele, do filho dele, porque ele se testou, deu certo e se amarrou tudinho e depois se arrependeu, mas a desgraça já estava feita. Então assim, tem coisas que a gente precisa ter consciência de que a gente vai passar. Ano passado, aqui no Distrito de São Isabel, nós tivemos pelo menos 25 casos graves de famílias se destruindo. Pelo menos 25. Desses 25, 4 divórcios não foi evitado. Não foram evitados. Eles chegaram então aos finalmente. Porque talvez pela falta de ciência de que a gente passa por crise, tá? Um detalhe importante é que a gente precisa entender que nessas tempestades inevitáveis tem algo que é importante. Uma vez eu ouvi um conselho de que quando a pessoa vai escolher alguém para casar, a aparência não importa. Alguém já ouviu isso? A aparência não importa. Já ouviu isso? Aí eu vi um outro conselho contrário desse daí. Outro conselho que dizia que a aparência importa sim. Ela importa. E alguém perguntou, mas por que a aparência importa? Aí a pessoa que disse que a aparência importa é o seguinte:
Porque a beleza, com o tempo, ela acaba. Tá certo? Ele disse, mas esse não é o problema da aparência importada. O problema é que a feiura só piora. O problema é que a feiura só piora. Então, assim, se a aparência, no final das contas, importa, né? Importa, porque a feiura, segundo essa informação, ela só vai piorando com o passar do tempo. É igual uma casa. A gente olha uma casa, às vezes ela é bonita por fora, mas dentro não tem nada de valor, nada que realmente condiza, né, com a condição daquela casa que está sendo apresentada. Ela é vazia, não tem amor, não tem oração, não tem diálogo, sabe? Não tem nada daquilo ali, não tem uma base, né, que sustente. É apenas aparência, tá? E o salmista já disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Em vão é o trabalho de quem está ali trabalhando com ela. Qual é a base que sustenta a nossa casa? Qual é a base que sustenta a nossa família, tá? Nos dias de hoje, tem algumas tempestades que são mais presentes nas famílias, tá? Vou apresentar algumas para vocês aqui. Talvez alguém se identifique com algumas delas, tá bom? Crises conjugais e desconexão, frequentes devido à falta de diálogo, estresse e uso excessivo da tecnologia, levando a uma profunda desconexão emocional. A tecnologia é boa? É boa a tecnologia, mas o mau uso dela pode prejudicar os relacionamentos. Certo? Pode prejudicar os relacionamentos. Tem gente que é tão conectado com as redes sociais que passa o tempo inteiro preocupado com os likes, com as curtidas, com quem viu, com quem não viu a mensagem. Quer ver uma experiência, uma informação interessante? Dia dos Namorados foi quando? Quando foi o Dia dos Namorados? Foi quinta-feira? Quinta-feira. Quem aqui recebeu uma mensagem no WhatsApp do namorado, do marido, da esposa, no Instagram, alguma coisa do tipo? Quem recebeu? Levanta a mão quem recebeu. Ok. Agora levanta a mão quem mandou. Quem mandou? Diminui o número de quem mandou. Entendeu? Levanta a mão quem recebeu. Ok. Quem mandou? Está equilibrado mais ou menos, né? Estamos equilibrados. Quem não fez nada, não mandou mensagem nenhuma, nem Instagram, nem WhatsApp, nem Facebook, nem nada disso aí. Tem alguém que fez isso? Que não fez nada disso? Ok. Eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada disso. É porque eu não amo minha namorada? Será que é por isso? Não, não é por isso. Mas nós passamos boa parte do dia juntos. E isso ninguém viu e nem precisa ver. Porque isso tem a ver comigo e ela. É nós dois. Certo? Agora a ruim é quem não faz nada, né? Nem no lugar e nem no outro, né? Aí complica um pouco, né? Complica um pouco. Então, a gente precisa entender que a tecnologia, ela é importante. Mas às vezes o que acontece? O parceiro ali passou, fez sei lá, nunca fez o café da manhã, uma vez o namorado fez, nunca deu um presente que o namorado deu, nunca fez nada diferente no dia ali que todo mundo espera que seja feito e fez, mas não publicou nada em rede nenhuma. E a pessoa que recebe todo o carinho, toda a atenção, só porque o outro não publicou nada, é como se não tivesse feito nada, porque o que importa é o que aparece nas redes sociais, sufocando a realidade do dia a dia, da vivência ali um com o outro.
Então, assim, a tecnologia é boa quando usada de maneira, da maneira certa, né? Da maneira certa, tá bem? Então, a gente precisa trabalhar essa questão. É importante, por exemplo, o uso do celular. Todo mundo hoje trabalha com celular, se diverte com o celular e vive dessa maneira. Mas qual é o limite do celular? Qual é o limite do celular? Ele está na sua cama, está no seu quarto, está em todo o ambiente, todo o tempo. Então esse é um primeiro problema das crises conjugais, a desconexão, promovido pela tecnologia. Está todo mundo conectado nas redes, mas às vezes desconectado um do outro. Um outro fator interessante também são as pressões externas, tá? Uma delas, pressões econômicas, a falta de recurso financeiro. Recurso financeiro. Para a mulher, isso é um problema, falta de dinheiro? Sim. E para o homem, é mais ainda. Um homem sem dinheiro fica parecido com uma mulher independente. Um homem sem dinheiro é parecido com uma mulher independente. Fica ali preocupado com as contas que vai pagar, o dinheiro que não dá, e fica agoniado, estressado, porque o problema não é com o cônjuge, não é com os filhos, não é com nada, é porque é o medo de não conseguir dar conta do recado, do mínimo que se espera dele. Ser o provedor. Então isso causa crises, insegurança pública, desemprego e sobrecarga de tarefas fragilizam os relacionamentos. Trabalho excessivo atrapalha relacionamento. É preciso ter equilíbrio nas coisas que nós fazemos, não ficar sobrecarregado. Ter tempo para tudo. Tem gente que trabalha muito e não tem tempo para curtir o resultado do seu próprio trabalho. Trabalha, chega em casa, come e dorme para ir trabalhar no dia seguinte. Chega no outro dia, come e dorme para descansar um pouquinho para trabalhar no dia seguinte. Não vê esposa direito, não vê filho direito, não vê ninguém direito. Olha só, vou comprar uma televisão grande lá de 50 polegadas, compre com o cartão de crédito na parcela da loja. Vai comprar, uma geladeira daquelas grandonas, né? Para ficar confortável dentro de casa. Vai comprar uma central de ar de 30 mil BTUs para colocar no quarto para ficar geladinho. Compra uma cama dos colchões bem caros aí e vai parcelando tudo. E vai trabalhar agora para pagar todas essas coisas. Para pagar a geladeira, que vai precisar trabalhar mais, que ele não vai beber água gelada dela. Para pagar a cama, que ele não vai dormir nela. Para pagar a televisão, que ele não vai ter tempo de assistir. Porque o tempo não sobra para viver. Só dá para trabalhar, descansar e dormir. E o tempo vai passando. É preciso ter equilíbrio. Porque a falta de equilíbrio, ela fragiliza os relacionamentos. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que a gente precisa ter equilíbrio nas coisas que a gente faz. Uma pesquisa recente feita em 2023 aponta que mais de 40% dos pais se preocupam profundamente com a saúde emocional dos filhos, incluindo nisso daí sintomas de ansiedade e de depressão. Quadro agravado pela ausência da fé também no lar. Por que isso acontece? Por causa da negligência espiritual. Já falamos um pouco disso ontem,
mas nem todos estavam aqui ontem. Culto em família está se tornando raro. Leitura da Bíblia substituída por celulares e oração esquecida contribui também para a fragilidade. Tudo isso, quando se coloca num pacote só, é o segredo para um fracasso e náufrago da família. Então, por todas essas crises se passam. Tá? Por todas elas se passam. Você está vivendo alguma crise hoje? Você consegue identificar a luta que está vivendo? A Bíblia, ela apresenta então que a família é um lugar de formação e de cura. No ideal divino, lá de Gênesis capítulo 2, revela-lhe a família como espaço de parceria, de cuidado e de missão. Deuteronômio, no capítulo 6, mostra a importância da transmissão intencional dos ensinamentos de Deus em casa. Intencional. E na Bíblia nós encontramos também vários exemplos de famílias que passaram por crises, mas também que tiveram ali o seu momento ali de reconstrução, de restauração. Lembro de alguns casos, por exemplo, o caso de José. José tinha uma família totalmente disfuncional. O pai, casado com 4 mulheres, com meio e vários meios irmãos, morando na mesma casa, filhos que eram já de idade muito avançada, num ambiente que ele ainda era menor, totalmente disfuncional. Crises de ciúmes, briga entre as mulheres, tudo isso na família de José. Resultado disso, ciúme, briga, traição, venda do próprio irmão, escravização. Resultado de uma família disfuncional. Mas a Bíblia apresenta também, lá nos últimos capítulos de Gênesis, que essa família, ela foi restaurada. Amém. José, embora tenha passado por todo esse processo na vida dele, ele foi o meio que Deus usou para restaurar a família. Quer ver um outro exemplo da Bíblia? Nós estudamos na lição da semana passada. Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. Pensa tinha como evitar a crise da vida delas? Foram obrigadas a sair do seu próprio país por causa da fome. Alguns anos depois, Noemi perde o marido. Noemi perde os 2 filhos para a morte. E Ruth perde o esposo para a morte. Ficam sem nada. É uma crise financeira grande na vida dessas 2 mulheres, a ponto de Ruth precisar ir mendigar, catar restos na roça dos outros. Mas elas permaneceram firmes. A frase célebre de Ruth: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Amém. Amém. Permanecendo fiel, elas superaram juntas a crise, nesse caso financeira. Nós encontramos no Novo Testamento o exemplo de Priscila e Áquila, casal missionário, que foram perseguidos, maltratados, ridicularizados, mas a casa deles se tornou um ambiente de pregação do Evangelho. Amém. Por tudo isso,
Nós podemos passar hoje também, mas precisamos ter ciência disso. Segundo Sanches Cetina, o lar bíblico era mais moradia, era um espaço de culto, ensino e partilha. O lar bíblico não é apenas morar na mesma casa e pagar as contas ou fazer as tarefas de casa. É muito mais do que isso. É um lugar de culto, é um lugar de ensino e um lugar de partilhar aquilo que nós somos, não é o que nós temos. O que mais vale em nós não é o que temos. O que mais vale em todos nós é o que nós somos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 ali, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo a Deus. E ele diz lá no final que esse é o nosso culto racional. Sabe? É racional. Fazer da nossa vida, da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso lar, mais do que apenas uma moradia, mas um ambiente de transformação, de aconchego, de ensino e de partilha. E nós estamos em constante transformação, conectados a Cristo, crescendo no processo da santificação e sendo transformados de glória em glória. Depois que você casou, você melhorou ou piorou no seu relacionamento? Como que você se avalia? Você se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa com quem você casou? Ou depois de um tempo, um gatinho virou leão? Aqueles bichinhos pequenos, tudo foram crescendo, né? Antes era, minha gatinha, minha florzinha, meu amorzinho, né? De repente essas coisas vão virando animais maiores, né? Vão virando outros aí. Como é que lidamos uns com os outros? Como tratamos um ao outro? Um outro problema que acontece também nas crises reais hoje é a solidão dentro da própria casa. Solidão dentro da própria casa. O novo fenômeno do isolamento emocional. Isolamento, muitos membros da família, especialmente adolescentes e idosos, vivem isolados dentro do próprio lar. Física e emocionalmente, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Sem espaço para diálogo, para conversa, sem interatividade, cada um isolado no seu próprio mundo, normalmente conectados a uma máquina e separados um do outro. Essa é uma realidade do mundo em que nós vivemos. É cada um no seu mundo. Ninguém entra na conta do outro. Tá? Ninguém entra na conta do outro. Cada um na sua. Ninguém mexe no celular do outro. Já parou para pensar nisso? Ninguém pode entrar no celular do outro. Marido não tem acesso ao celular da esposa, nem esposa do marido. Pais não têm acesso ao celular dos filhos. Cada um tem a sua própria senha. Por quê? Alguns têm segredos, esses pais esconder. Como que é isso? Você tem acesso ao celular da sua esposa? Você tem acesso ao celular do seu marido? Você tem acesso ao celular dos seus filhos? Já parou para pensar nisso? Para que serve uma senha no celular?
Para que serve uma senha no celular? Para proteger as informações que estão nele. Correto? Eu tenho no meu celular meus bancos para fazer uso dos recursos. Tem algum? Tenho acesso ali às minhas redes sociais, a meu trabalho, a tudo. Lá em casa, qualquer um que pegar meu celular vai entrar no meu celular. Qualquer um. Se eu esquecer meu celular em casa e falar, Giovana, Gustavo, Gabriel, Adriana, faz um pix aí para fulano, eles vão entrar na minha conta, outra vez vão fazer. Agora, nenhum de vocês vai conseguir fazer isso. Nenhum de vocês vai conseguir. Se eu pegar o celular da Adriana, eu entro e faço a mesma coisa. Existe uma senha padrão. Nós sabemos a senha, porque é para proteger as nossas informações dos outros. A senha do celular não é para proteger ou para esconder alguma coisa de nós um do outro. É para esconder de quem não faz parte da nossa família. Para proteger, não é para esconder. Então todo mundo precisa ter acesso para saber. Como que é isso daí? A tecnologia, ela pode causar sim o isolamento dentro da própria casa. E nós precisamos cuidar disso. Estar presente fisicamente. Tem lugares que as pessoas vão almoçar com família, que cada um serve o seu prato e vai para um quarto, outro para o outro, pega seu celular, liga a televisão e fica ali cada um no seu canto. Ninguém se mistura. Irmão, isso é errado. Eu posso falar com toda segurança, isso é plano de Satanás para destruir famílias. Se na sua casa você tem sentido a esse tipo de pressão, pelo amor de Deus, acabe com isso. Isso não é de Deus, irmãos. Pelo menos a refeição, façam juntos. Senta na mesa, deixa o celular de lado, não liga a televisão. É o momento da família estar junto, de pelo menos comer junto, de ter esse momento junto, de orar junto pela refeição. Não deixe os Satanás junto da família. São pequenos detalhes que vão minando e trazendo a desgraça para a família. As consequências desses isolamentos, isso gera depressão silenciosa, ansiedade, baixa autoestima, devido à ausência de escuta, de empatia e tempo de qualidade. Eu penso que nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos melhorar isso. Precisamos resgatar a escuta ativa, o toque, o olhar dos olhos e a presença intencional, como Jesus ensinou a oferecer atenção e compaixão. Brincar mais, jogar mais, assistir juntos. Sim, assistir juntos. Viver a família no ambiente da família. Tá? Outra grande luta que encontramos nos lares hoje é a comunicação. Comunicação que aproxima.
A arte de falar e ouvir com amor. Deus deu 2 ouvidos para a gente e apenas uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Mas a gente precisa reconhecer também a necessidade que cada pessoa tem. Seu companheiro, sua companheira tem necessidade de falar muito? Quem aqui é casado com uma mulher que fala muito? Temos um aqui, ó. Só um, 2, outro ali, ó. Com uma mulher que fala muito. Que mulher aqui é casada com um homem que fala muito? Fala muito. Cadê ele? Tem um levantou a mão, não? 1, 2, deixa eu ver, 3. Ok. Tá? Gente, vejam só. Falar, tá? Precisa entender o seguinte: são necessidades diferentes. Tem homem que tem necessidade de falar, e se ele não conseguir falar em casa, ele vai falar besteira na rua. Então abre esses teus ouvidos e deixa ele falar. Fala, meu preto, fala que eu te ouço. Deixa ele falar. Ouve ali, opina, instiga, deixa até cansar. Quando cansar, ele dorme. Tá? Tem mulher que tem necessidade de falar e não quer nem saber se o homem está cansado. Ela quer falar, e se ela quer falar nos teus ouvidos, ouça. Vai que ela encontre outro para ouvir. Então ouça, deixa a mulher falar. É necessidade que precisa ser suprida. Ou usar os ouvidos. Conversar. Tem gente que não gosta de conversar muito. Tem gente que é responsivo na conversa, né? Responsivo. Que não sabe conversar, iniciar uma conversa. Mas sabe concordar, discordar, né? Está ali envolvido no processo. Tem essa dificuldade. Homem, na maioria do caso, é assim. Na maioria dos casos, tá? São mais responsivos. Falam menos, né? São mais secos na resposta. E aí, como é que está? Tudo certo? Como é que foi o de hoje? Bom. Assim? Trabalhou muito hoje? Sim. Já recebeu? Já. Quanto que foi? Não sei. Tá? Então assim, é mais curto, pontual, mas precisa abrir um pouco mais, né? Abrir um pouco mais. Aí vai da sabedoria, né? De instigar ali para poder ter um diálogo. Às vezes isso cansa também, né? Então, a falha da comunicação é uma das causas mais recorrentes de conflitos familiares, com casais que não sabem conversar sem acusar, e pais e filhos que não se entendem, porque estão sempre em processo de acusação e defesa. Quem não está acusando, está se defendendo. A Bíblia então tem os princípios, né? Provérbios capítulo 15, verso 1, ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você costuma brigar como casal? Está discutindo, gritando, falando alto, xingando, ameaçando. Jogando pedra no outro. Dar cintada no outro. Jogar o chinelo. Não?
A resposta branda, como é que é o texto? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem gente que está, parece aquela música, né? Pode vir gente que eu estou. Tem gente que está sempre assim, né? Armado até os dentes. Bateu, levou. Papum, papum, papum. Casais, pais com filhos, filhos com pais, nessa situação, vivendo dentro do mesmo tempo. Então é preciso uma transformação, aprender a ouvir sem interromper. Essa é uma prática que precisa ser exercitada. Ouvir sem interromper, falar com gentileza e buscar compreender antes de responder pode transformar o ambiente da família. Restaurar a comunicação é restaurar o caminho para o coração do outro. Finalizando, diante de todas essas crises há um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido, ele precisa acontecer juntos. Enfrentar juntos as crises. União com estratégia leva à superação. União na fé. Crises financeiras, de doenças, perdas e mudanças são inevitáveis. Mas quando a família enfrenta isso tudo junto em oração e união, tornam-se então oportunidades de fortalecimento. Junto. Força na união. Esse texto de Eclesiastes ele é fenomenal. 4:9 e 10 afirma: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. É melhor trabalhar juntos e não trabalhar separados, buscando soluções diferentes. Por fim, famílias fortes não são as que não passam por lutas, mas são as que enfrentam juntas com fé, resistindo à divisão que o inimigo deseja que aconteça em cada lado. Lutar juntos. Existem crises que são evitáveis, outras são inevitáveis. Crises de adultério são evitáveis. Todos nós podemos evitar crises de adultério, crises de traição. A gente pode evitar isso daí. E Deus espera que a gente evite isso daí. Mas existem outras crises que a gente não tem como evitar. E quando elas baterem a porta, a solução é passar em união com elas, por elas. E lá na frente, olhar para trás e agradecer por ter passado por aquele momento e perceber que aquele momento fortaleceu a unidade, fortaleceu o relacionamento e aquilo foi superado. Amém. E uma corda pode ajudar muito nesse momento. E eu gostaria de convidar você a pegar sua corda agora, nesse momentinho. Pega sua corda. Gilmar, cadê tua corda? Não tem? Quem está com um rolo de fio aí, Benildo? Benildo, cadê o fio? Quem aqui não pegou o fio? Ok. Aqui, ó, para o Isaías com o Gilmar aqui. Vamos amarrar eles aqui rapidinho. Vocês vão pegar, Adriano? Calma para Adriano aqui também. Vamos. O fio.
Eu vou pedir que vocês se coloquem em pé agora. Quem esteve ontem já sabe a dinâmica. Quem não esteve ontem, falta um pedaço da irmã Galileia aqui, ó. Vamos amarrar ela no irmão Lucidete. Para quem não veio ontem, vai pegar a cordinha, o fio, e vai fazer um nó assim na ponta, ó. Um com o outro. Faz um nozinho na ponta. E emenda as duas pontas. Emenda aí as duas pontas. Emenda aí as duas pontas. Agora vocês vão entrar no círculo feito pela cordinha. Vocês vão entrar no círculo feito pela cordinha. Período. Vou precisar de mais corda hoje. Quero uma corda maior hoje. Ontem estava só eu e a Adriana, hoje dá uma parte da torcida do Internacional. Não vou dizer do Flamengo, né? Ontem nós tratamos alguns assuntos relacionados à espiritualidade do lar. A dinâmica foi com esse propósito ontem. Hoje nós temos outras perguntas para trabalharmos, olhando um para o outro. Já está todo mundo aí na cordinha? Quem já está amarrado na gata aí, levanta a mão. Está amarrado na gata? Pronto, e algum membro da família? Ok. Então a família que está todo mundo junto aí, vamos entrar no círculo. Eu vou entrar aqui, ó, no meu círculo. Esse é o meu círculo familiar. Vamos aqui, ó. Vamos tentar ficar de frente com o outro. Baixa mais o fio. Tenta ficar de frente aí quem tem mais ou menos. Fica de frente. Isso. Enquanto esse fundo musical vai tocando aí, tem algumas perguntas para a gente responder juntos aqui em família. Em família. A primeira pergunta a ser respondida, presta atenção, diz assim, ó: todos na família têm se sentido amados e ouvidos? Vocês podem perguntar um para o outro aí. Você se sente amado, se sente amada? Conseguiram responder essa pergunta? De verdade mesmo? Caso tenha recebido uma resposta negativa, qual o caminho a ser tomado a partir de agora? A próxima pergunta, para vocês trabalharem, para nós trabalharmos aqui no nosso círculo familiar: quando foi a última vez que vocês se elogiaram? Qual foi o último elogio que você fez? Para o esposo, para a esposa, para os filhos, ou os filhos para os pais? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Consegue se lembrar? Caso
você não tem elogiado ninguém dessa família hoje, olhe nesse momento para essa pessoa e fale um elogio. Veja pelo menos 3 coisas que você consegue elogiar. 3 coisas. Conseguiu pensar em 3 elogios de verdade para essa pessoa que está aí com você? Conseguiu elogiar o esposo, a esposa, o filho, alguém da família? A próxima etapa, presta atenção. Há alguém na família que precisa de perdão hoje? Pensa nisso. Há alguém aí agora no seu círculo que precisa de perdão? Há alguém que precisa ser perdoado, pedir perdão? Se tiver alguém que precise pedir perdão, esse é um bom momento. Ninguém vai se interferir no seu círculo familiar. É só vocês e Deus agora, e mais ninguém. A outra, existe alguma ferida que ainda não foi curada entre vocês? Se tem alguma ferida aberta, talvez esse seja o momento de começar a colocar um curativo, aquele momento de recomeço, um momento em que enxergue nessa pessoa que vale a pena continuar. Um motivo de gratidão. O último agora. Por que você é grato quando olha para a sua família? Pelo que você é grato? Você conseguiu enxergar gratidão na sua família? Sabe, queridos, a gente passa por muitos momentos de lutas, de desafios, mas a família, você pode ter certeza, é o bem maior que Deus te deu. Talvez você não enxergue na sua família tudo isso, mas eu preciso dizer para vocês aqui, junto com a minha família, que tudo que mais importa, sim, é a família.
E vale a pena a gente lutar, a gente chorar, passar pelas crises, porque elas virão, mas vencer juntos, porque Deus permitiu que vocês se tornassem uma família, e Deus tem um propósito para a sua família, Deus tem um propósito para a minha família, e a gente, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus vai conseguir realizar o propósito que Ele tem para cada uma de nossas famílias. E parte desse propósito nós vamos trabalhar amanhã. Tá? Amanhã. Agora, eu quero convidar você a fazer uma oração em família. Todos os membros da família vão orar. Começa, vai passando pelo outro, vai passando pelo outro, até que dá um momento de oração. Eu acho que a minha família é maior aqui, talvez a gente demore mais um pouquinho. Podem orar, nós vamos orar também. Deus seja louvado pela vida de cada família. E nós vamos encerrar a nossa noite de hoje colocando a nossa vida e a nossa família nas mãos do Senhor, fazendo esta oração todos juntos. Amanhã nós continuaremos às 19 horas e 30 minutos. Não esqueçam de trazer o círculo da família amanhã.